Olá, bom dia. Tô aqui de novo, mais um dia pra gente conversar sobre a escrita e a pandemia, a escrita esse momento aí que a gente tá vivendo. Hoje a gente vai conversar, oi Thiago, com o Thiago Bechara que tá aqui. Precisa só pedir pra entrar. Oi, o Thiago precisa só pedir pra entrar pra poder te pôr aqui pra gente conversar, Thiago. Naquele, naqueles duas carinhas ali, isso. E para conversar sobre Fernando Pessoa e uma faceta mais desconhecida. Tudo bom, Thiago? E bom dia, galera. Bom dia, Paulinha. Bom dia, tudo bom? Consegui. É fácil. Eu estava dizendo que a gente vai conversar sobre Fernando Pessoa, mas sobre uma, digamos, faceta dele menos conhecida, pelo menos aqui no Brasil, né? Que é a questão dele com teatro, né? Que você estudou aí no seu estudo acadêmico lá em Portugal, né? Meu filho está passando aqui. É, então eu queria. Põe ele para estudar Fernando Pessoa também. Ele tem 9 anos. Tá sempre em tempo. Coitado, tá difícil dele fazer qualquer coisa nessa pandemia, imagina estudar pandemia. Estamos Mas todos no enfim, mesmo barco. pois é. Você estudou essa faceta aí do Fernando Pessoa, né? Sobre essa questão aí do teatro dele, que aqui a gente não conhece tanto, né? Conhecemos mais a questão da poesia. Uma das perguntas que chegou aí, que eu abri lá a caixinha de perguntas, foi um pouco isso, né? Por que que aqui a gente não teve, enfim, não conhece tanto essa faceta dele pelo teatro. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho o que é esse Fernando Pessoa dramaturgo, por que que você foi estudar isso aí e por que que a gente não conhece tanto essa faceta dele no Brasil. Vamos lá. Tomara que eu seja capaz de responder as suas perguntas todas. É o seguinte, eu estou no Brasil agora, mas eu morei mais de 4 anos em Lisboa. Eu fui para Portugal para estudar Fernando Pessoa especificamente. Eu tinha uma dívida de amor e gratidão para com esse autor que falava muito diretamente ao meu coração e acho que ao de muita gente no Brasil e no mundo, que é um dos poetas mais difundidos e mais plagiados e mais injustiçados no Facebook, que citam coisas à beça e colocam o nome Fernando Pessoa, não é nada dele e tudo mais. Isso é a prova da popularidade desse autor. Eu comecei a aprender a gostar de Pessoa ouvindo Betânia. Ah, E não é à toa que ela é condecorada lá em Portugal como uma das divulgadoras da obra do Pessoa é. no mundo. É muito bacana o reconhecimento que Portugal tem para com a Betânia, para com o Brasil artístico de modo geral, embora a relação deles conosco seja frequentemente ambígua. Mas, resumidamente, eu fui estudar o Pessoa, eu não sabia exatamente qual era o enfoque que eu queria dar para os meus estudos, eu sabia que eu queria estudar Pessoa. E por conta das disciplinas, dos diálogos, das interlocuções que eu fui travando em Lisboa, na Universidade de Lisboa, né, na Faculdade de Letras, eu descobri essa peça teatral, O Marinheiro, que na verdade é o tema da minha pesquisa de mestrado e que é o que resultou no livro que eu vou mostrar aqui para vocês, Ele O fica ao Marinheiro, de contrário, Fernando Pessoa. Claro, eu tô aqui fazendo meu jabá na pandemia. Heranças clássicas no drama estático. O Marinheiro, esse livro é o resultado da minha tese de mestrado e é um estudo analítico dessa peça teatral, de modo que eu não poderia dizer que eu seja um especialista na dramaturgia de modo lato do Pessoa, embora, obviamente, eu tenha passado por outros textos de natureza dramática. Você tem toda a razão, o Brasil não tem a dimensão da amplitude que a palavra dramática do Pessoa alcança em Portugal. Tanto é que em Portugal eu recebi algumas críticas, mas Tiago, você vai estudar Fernando Pessoa, o teatro do Pessoa de novo, já está sendo reeditado tudo e tudo mais. E eu sempre com a cabeça fincada aqui no Brasil, pensando, bom, mas no Brasil realmente isso não é um dado adquirido. As pessoas não têm necessariamente, a não ser os especialistas,
o conhecimento de que Fernando Pessoa não só era dramaturgo no sentido subjetivo, porque ele próprio se dizia, mesmo quando eu escrevo poemas, o que eu sou, na essência, é dramaturgo. Porque o que ele faz com a heteronímia, É com a criar produção dos personagem. heterônimos, é a criação de personagem total. Uhum. E com uma capacidade de despersonalização que talvez poucos dramaturgos e atores no mundo sejam capazes, porque ele realmente constituía personalidades não só diferentes, mas muitas vezes antagônicas a Uhum. dele, com direito a mapa astral, Uhum. com direito à biografia, com direito à assinatura própria e com Uma direito a loucura. não, louco, divergências internas gravíssimas, Deixa em eu só te que interromper um minuto, porque é interessante isso. Eu nunca pensei nesse sentido, né? Eu pensava até numa questão mais assim psiquiátrica, de ser uma coisa assim de problemas, mas eu nunca pensei como um dramaturgo, porque é verdade, né? É um trabalho de dramaturgia. E aí eu li um pouco lá no seu trabalho que você disse que ele primeiro veio, ele escreveu essa peça e da peça teria vindo essa questão dos heterônimos mais famosos, três dos mais famosos dele. Queria que você contasse um pouco essa relação entre a questão da peça e a questão dos heterônimos. isso é uma investigação que muitos pesquisadores procuram empreender. Não é, obviamente, uma relação, não existe necessariamente uma relação de causa e efeito direta. Quer dizer, nunca ele disse, nem nada comprova rigidamente que o marinheiro seja o ponto concreto de partida dos três heterônimos principais. Não é isso. Uhum. Mas seguramente pode ser compreendido como um dos principais embriões temáticos, estéticos, até filosóficos, do que viria a se desdobrar depois. Porque essa peça, como muita coisa na obra do Pessoa, é estruturada em cima de um tripé. O número 3 para o Pessoa é um número muito importante, é um número místico, é um número de reunificação, é um número sagrado. E as personagens da peça O Marinheiro são três veladoras. Três Uhum. mulheres que velam um corpo morto que está no centro do palco. O enredo é um enredo muito simples. E por várias razões que a gente vai encontrando ao longo da leitura e do material crítico acerca dessa peça, a gente vai entendendo que todos os temas e todas as personalidades que se dividiram nesses três heterônimos pouco tempo depois, ou quase concomitantemente à escrita da peça, quase concomitantemente, pouco depois da escrita da peça, surge o chamado Dia Triunfal, em que nasce Alberto Caeiro, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Todos os temas fulcrais para a obra e para o pensamento do Alberto Caeiro, do Álvaro de Campos e do Ricardo Reis já estão, de alguma maneira, presentes, engendrados, implícita ou explicitamente, no Marinheiro. Uhum. De modo que essa peça é uma espécie de núcleo de onde muitos fios vão sendo puxados posteriormente, desenvolvidos, cada um derivando em linhas de investigação poética, vamos chamar assim, Uhum. temáticas, filosóficas, políticas. Tá tudo aí. Já está tudo presente. Eu poderia dizer que o Marinheiro seria a primeira grande obra do Pessoa maduro, Uhum. né? É um risco dizer isso, porque é um risco dizer qualquer coisa sobre Fernando Pessoa. Sobretudo, né? Não, e sobre ele, sobre tudo, porque ele era um homem que trabalhava sempre no limite da ambiguidade, do paradoxo, e tudo era e não era ao mesmo tempo. Inclusive, essa era uma pedra de toque da própria poesia dele. Mas se a gente quiser ser um pouquinho mais pragmático, eu acho que é possível dizer que essa seria uma das primeiras, ou a primeira peça literária, não Uhum. digo nem teatral, Uhum. literária, em que o pessoal aparece mais maduro e em que são congregados todos esses temas, inclusive no que diz respeito, eu falei de política, no que Uhum. diz respeito ao projeto que ele tinha de um quinto império, de refundação da pátria portuguesa, a pátria republicana, o sonho de superação do salazarismo,
Toda essa questão da reescrita da pátria por meio de uma nova estética literária, por meio de uma nova arte, de um novo pensamento, portanto, de uma nova sintaxe, vamos chamar assim, que não fica só na sintaxe literária, mas que é uma sintaxe de pensamento do homem daquele tempo moderno que o Pessoa anuncia. Tudo isso o marinheiro, com as suas pouquíssimas páginas e com seu enredo aparentemente muito simples, já contém muito intensamente. É por isso que fala que é a primeira obra mais madura, é por conta de já ter aí todo esse pensamento que vai para além da própria obra, um fundamento assim mais sólido, é isso que você está chamando de mais madura, de primeira obra madura? Estou chamando de mais madura no sentido de que é a primeira obra em que ele lança mão de recursos estéticos mais bem acabados, mais bem engendrados, e em que um pensamento mais lógico se engrena em torno de um núcleo, não vou dizer dramatúrgico, porque essa palavra pode gerar uma confusão. Nesse sentido, eu já vou explicar por quê. Mas é uma obra em que, pela primeira vez, o Pessoa que o mundo conhece se anuncia. Entendi. Uhum. E como é que Tudo é o que vem. como é que é esse pessoa que o mundo conhece? O que você... Esse Pessoa que trabalha na ambiguidade, esse Pessoa que tem um pé na consciência profunda, um pé não, ele tem os dois pés, todos os pés na consciência profunda da finitude e do acaso que é viver e do caos que é ser humano, nessa polifonia de sentimentos que gera situações tais como ele, em 8 de março de 1914, que é quando ele determina o dia triunfal. Hoje os críticos sabem que isso não é um dia único, obviamente, mas faz parte da ficção pessoana aceitar essa data, o dia triunfal em que nasce Alberto Caeiro, que é o mestre dele próprio e o mestre dos heterônimos. É muito louco isso, né? Ele cria o próprio mestre, né? Isso é Ele cria interessante. o próprio mestre após a escrita de O Marinheiro. Também já se sabe que a data que ele indica para ter escrito O Marinheiro, ele diz que escreveu em 2 noites de 1913. Também não é bem isso. Né? Não é bem isso. Existem estudos que comprovam que o Marinheiro foi sendo reescrito e até o final da vida ele tinha projeto de reescrita e tudo mais. Mas é a primeira peça do Pessoa a primeira peça escrita, a primeira que ele termina, e única nesse caso, a única que ele termina. A única que ele termina é a única que ele publica em vida, não é isso? E a única que ele publica em vida, e mais, publica num lugar absolutamente privilegiado. Depois de ter tentado publicar em outras revistas, houve recusas, porque realmente a peça era muito subversiva esteticamente, do ponto de vista estético, era muito avançado para o pensamento da época, e a peça ia sendo recusada por alguns editores de revistas, principalmente do Porto, com quem ele se correspondia. Mas, depois disso, a peça vai ser publicada em 1915 na revista Orfeu, que é o marco absoluto do início do modernismo em Portugal. E é o único texto do Pessoa na revista Orfeu assinado por ele. Porque os outros textos dele são assinados por Álvaro de Campos. E o que tem nessa peça que ela é tão subversiva para a época? O que tem aí? O projeto de dramaturgia dele. Por isso que eu falei que a palavra dramaturgia, nesse caso, podia ser perigosa, por nos levar a pensar numa evolução dramática no sentido aristotélico do termo, se a gente puder falar isso. O que ele propõe em termos de projeto dramático, ele intitula de drama estático. Que é um nome bem estranho. Eu ia te perguntar por que chama drama estático também, né? A palavra drama em grego, etimologicamente, se refere à ideia de ação, de movimento, que é o que todos nós que trabalhamos com teatro, que estudamos teatro em algum momento da nossa vida, nos deparamos. Teatro é movimento. Esse é o conceito aristotélico de teatro, de tragédia. O Pessoa vem propor
um drama, ou seja, uma ação estática. Ou seja, ele propõe uma provocação que é um paradoxo Uhum. Já no de título, saída. né? Uhum. Já no título de uma peça que não é só uma peça. Drama estático é o título que ele usa para um projeto dramático que compreenderia e compreendeu muitas peças. Ele Uhum. tem muitos textos iniciados, a maior parte tem muito pouco texto, mas algumas peças até desenvolvidas, embora não terminadas, nenhuma foi terminada além de O Marinheiro. Mas muitas peças dentro desse projeto de drama estático. Há listas e listas e listas. E Quantas, essas mais ou peças menos, assim? são em torno de. Eu tenho medo de falar bobagem, mas são em torno de Mais ou 15 ou menos. 20 peças. São 15 ou 20 peças, uma coisa Nenhuma assim. terminada, só o marinheiro. O Marinheiro, a única terminada, não só do drama estático, de toda a dramaturgia do Pessoa. Uhum. Inclusive, o Fausto, ele tem um Fausto Uhum. inspirado no Goethe, que também é incompleto e fragmentário. Ele tem uma trilogia dos gigantes, que é uma trilogia de peças com temática mitológica, que vai ser ainda lançada, está sendo lançada em Portugal em breve. Eu participei do projeto de investigação. Tem uma equipe de editores que está decodificando aquela letra medonha do Pessoa, que ninguém entendia absolutamente nada do que ele escrevia. E a peça está até hoje inédita. É uma Uau. trilogia. Só os investigadores que foram ao espólio do Pessoa na Biblioteca Nacional tiveram acesso a esse conteúdo, mas nunca isso foi veiculado, editado, pensado, organizado criticamente. Uhum. Vai estar sendo feita uma edição online. Eu faço parte do grupo de investigadores lá da Faculdade de Letras, que leu essa obra já toda. Participei de um colóquio lá com alguns investigadores de todas as partes do mundo. Havia pessoas de muitas nacionalidades nesse colóquio, investigando e analisando essa trilogia dos gigantes, que não pertence ao projeto de drama estático, mas se relaciona profundamente, sobretudo do ponto de vista temático, com a questão mitológica das heranças clássicas, que é o que eu trabalho na minha tese. A Uhum. obra toda do Pessoa tem parte de um mundo greco-latino para Uhum. subvertê-lo em função de criar uma arte moderna. Ou seja, o modernismo do Pessoa não nega o classicismo, ao contrário, reaproveita, Congrega, né? reordena. É Congrega. antropofágico nesse sentido, ele é meio Oswald de Andrade. É legal, né, pensar nisso. Eu estava pensando nisso quando eu estava lendo lá o comecinho do seu trabalho, essa questão do modernismo português, né? Quando a gente fala de modernismo, né, a gente fala aqui do Brasil, da Semana de Arte Moderna e tal, mas acho que também é engraçado, né, Thiago? Tem pouco digamos, a gente pensar na questão com Portugal, né? A gente pensa com a França, né? Que eles foram, né? Que todos eles, os modernistas foram para a França, não sei o quê. Mas Portugal a gente não é o senso comum, assim, né? De pensar no modernismo, enfim. Queria que você falasse um pouco também dessa questão Brasil-Portugal, né? Assim, por que que a gente É. perdeu esse laço, que seria mais óbvio até por conta da língua, né? Na verdade, é sobretudo um modernismo herdado de Portugal. Porque se é herdado da França, é herdado da França por intermédio de Portugal, em grande medida. Por quê? Conta pra gente. Tem a ver com a herança que nós recebemos das vanguardas Uhum. europeias, que acontecem sobretudo em Paris, não é? Mas que chegam para nós permeados por Portugal. Como tudo, quase o que historicamente chega para o Brasil, em termos de cultura, historicamente. Uma travadinha. Deu uma travada, acho que você tem que retomar o que você estava falando. Voltou? Voltou? Voltou. Você estava falando que tudo que chega, chega permeado por Portugal. Por quê? Historicamente, por Uhum. conta da nossa formação colônia. Uhum. Né? Basicamente, eu poderia falar sobre isso em termos mais aprofundados, ou talvez um sociólogo poderia falar sobre isso muito melhor do que eu, um historiador, enfim. Mas basicamente por sermos colônia, por termos uma relação histórica mediada, não só Uhum. culturalmente, economicamente, intelectualmente,
pela questão da língua, como você bem pontuou também, todas as vanguardas europeias principais, o futurismo italiano, o surrealismo, todos os principais ismos, né? Inclusive tem uma obra sobre Fernando Pessoa que fala dos ismos, Uhum. todos, né? Chegam a Portugal e em Portugal isso é digerido, não é? E vão chegando para nós da maneira como é possível, seja intermediado por Portugal, seja pelos poucos intelectuais brasileiros que têm a possibilidade de ter um contato com a Europa diretamente, sem passar por Portugal, Uhum. pelo restante da Europa, obviamente. Uhum. Que, aliás, é uma coisa muito engraçada essa história de Portugal não se reconhecer como Europa, né? Várias vezes em Lisboa eu perguntei para um amigo que estava viajando para Paris ou para Londres, para onde é que ele Você estava vai para a indo. Ele Europa? disse, Eu vou para a Europa. estou indo para a Europa. Que engraçado. Mas por quê? Isso sempre deu um nó na minha Faculdade? cabeça. É. Eu não sei, eu acho que é essa questão histórica que eles também têm com a questão da identidade, a formação do Estado português, embora seja a primeira nação a se constituir enquanto Estado único, Uhum. na Europa, Portugal foi o primeiro país a se constituir enquanto nação, Uhum. muito antes da Itália, muito antes da Alemanha e tudo mais. É um país de formação híbrida, de formação constituída por invasões e, Uhum. portanto, de tipos culturais, humanos, de pensamento muito variado. A própria formação do idioma português vem dessa coisa multifacetada, né? Eles têm uma questão muito forte com a questão da identidade, com o pensamento identitário. E, portanto, uma insegurança e um sentido de inferioridade que, por um lado, obriga que eles tenham que se apegar muito fortemente às questões que lhes dão alguma garantia, como, por exemplo, o português, enquanto idioma para eles é um ponto de honra. Uhum. Muito difícil um português que não seja um linguista, um filólogo, admitir que o português não vem diretamente do ramo latino, mas é uma derivação do galego, Uhum. ou seja, uma variação de uma variação do espanhol. Uhum. E aí tem os linguistas que afirmam que o galego não é uma variação do espanhol, vem de um ramo também diferente das línguas românicas. Uhum. Então é uma complicação essa história da autoestima do português, né? A questão do fado ser a canção nacional e ter nascido no Brasil. Eles Meu têm Deus, eu tô muitos. com um nó na cabeça agora. Como assim? É Fado de dar nasceu um no nó. Brasil? É de dar um nó. Bom, isso pode ser uma outra live, que é o tema do meu doutorado. Porque todos os grandes pontos de honra, em termos de identidade da pátria lusitana, Uhum. não são genuinamente nascidos em Portugal ou genuinamente Uhum. lusitanos. Até Uhum. porque Nem na dizer língua. lusitano, até porque dizer lusitano já não é dizer alguma coisa que se refira à essência deles, porque os lusitanos eram apenas um dos tantos povos que ali habitaram. Uau. Então, essa insegurança também faz com que eles reverenciem o restante da Europa submissamente, como nós, de alguma maneira, também reverenciamos a Europa e tudo que vem de fora, de modo geral, Uhum. submissamente, e que os nossos modernismos tentam superar, Tem não também é? uma questão, eu falei com o Carlos T aqui essa semana, e ele falou um pouco também dessa questão de Portugal ter ficado muito fechado durante muito tempo, também por conta política, né? De uma grande, de uma Claro, questão, também. uma ditadura, Isso é né? Que um. afastou Portugal também do mundo todo, né? Ele diz até que o próprio Fernando Pessoa não era tão conhecido até em Portugal, num certo sentido, nos lugares mais longe dos grandes É, centros, pelo povo que ficou muito fechado, né? Por conta de uma ditadura muito ferrenha, né? Acho que essa também é uma grande questão aí, né? exatamente. Nesse momento a gente tá vendo aí, né, pulular pelos cantos todos. Né? É muito bem lembrado e muito pertinente essa colocação, porque realmente o salazarismo, já num período posterior da história de Portugal, mais recente, né, é um fato histórico do qual é impossível, assim como o sebastianismo, como a era das navegações, são pontos incontornáveis da história de Portugal, o salazarismo é também. Aliás, o Pessoa tinha uma relação muito ambígua com o Salazar, como aliás ele era com tudo, né? A relação dele era ambígua com tudo. Eu adoro isso porque ele dá margem para a gente enlouquecer, né? Os críticos enlouquecem positivamente,
Hum. Às vezes vão para os centros psiquiátricos pirados como ele. Mas deixa eu só retomar uma coisa que você Tá. falou. Você Uhum. falou que essa questão da heteronímia já te suscitou questões, desconfianças acerca da sanidade psiquiátrica dele. Não, Muita gente fala isso. né? Eu falei brincando, né? Mas assim, porque é tão Eu incrível, sei. né? É tão incrível que parece Mas é uma coisa que, brincando ou não, passa pelas nossas cabeças. Uhum. Porque um homem com capacidade de escrever mais de 130 personalidades distintas da E dele, 30. não foram só três heterônimos. Não, eu sabia que não era 3, mas 130 eu não sabia. Acho que são 127, é uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o número. Mas Mas ele assim, dormia, Thiago. eu acho que ele não dormia, eu acho que ele não fazia sexo, eu acho que ele não fazia muita Dizem coisa. que ele era virgem, né? Morreu virgem, tem essa fofoca. Dizem tudo sobre pessoa, dizem tudo. Se você lê as correspondências dele com a única namorada ou com uma das únicas namoradas que ele A teve, que é a Ofélia, mais famosa, a Ofélia, é uma coisa tão insípida. infantil. Você jamais antevê naquelas linhas o gênio poético que ele era. Uhum. É uma coisa que realmente não é corporificado. Não me parece ser uma personalidade que tivesse uma boa relação com o próprio corpo. Mas isso é uma outra questão. O que eu queria dizer é que, do ponto de vista das desconfianças psiquiátricas, há muitos estudos neurológicos, psiquiátricos, inclusive, que usam pessoa como referência. Agora, eu faço uma provocação. Ele próprio teve uma avó que morreu louca. A dona Dionísia, que aliás eu acho maravilhoso esse nome, né? Dona Dionísia. E ele tinha, por isso, um medo de que geneticamente toda essa polifonia de vozes e de seres humanos dentro dele fosse um resquício genético dessa loucura da avó. Ele tinha medo de morrer louco também. Ele tinha medo de parar no limoeiro, como era chamado o Hospício de Lisboa, que ficava em Alfama. Hoje ainda existem os muros do limoeiro. É um centro judicial na subida para o Miradouro de Santa Luzia, em Alfama. Uhum. É uma pessoa que tem medo de ser louco e uma pessoa controla, que controla a vazão da sua esquizofrenia, vamos partir do pressuposto de que ele pudesse ser um esquizofrênico, não era. Uhum. Mas uma pessoa que pudesse controlar a sua esquizofrenia, não era um esquizofrênico, porque ele não só tinha consciência, como tinha absoluto controle sobre em que momento falava cada voz. Mas como é que você chegou a ver como é que esse controle se dá? Porque parece, para quem está de fora, é tão estranho. Como é que você controla É. 130 vozes? Quer dizer, como é que Não, você. claro que ele não tinha 130 vozes presentes ao mesmo tempo. Os principais heterônimos Era. dele eram os principais heterônimos da gente também, Uhum. que era Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, tinha um semi-heterônimo Bernardo Soares, Uhum. havia um Barão de Teive, havia um Antônio Mora, Ou haviam alguns seja, príncipes. 5, 10, como é que ele faz para controlar? Você chegou a ver como é que isso. Como é que Porque ele. cada escritor desses, cada heterônimo desses, respondia por uma setorização do pensamento do Pessoa, por Uhum. uma tipologia de escrita estética, temática e linguística, porque há alguns heterônimos que só escrevem em inglês, por exemplo. Por exemplo, Alexander Surt, Isso eu nem conheço. que é um dos heterônimos que foi muito estudado recentemente, não só. Eu conheço pouco, meu inglês é péssimo, então eu fico um pouco restrito ao Alexander. Mas, e além disso, as correspondências, muitas dele com amigos, editores, colegas, pintores, escritores, com os quais ele se abre. Ele tinha uma relação de confidência com algumas pessoas, principalmente com Mário de Sá Carneiro, Uhum. com Casais Monteiro, com algumas figuras também do modernismo, porque ele não fez o modernismo lusitano sozinho, Uhum. obviamente, ele era uma das principais, se não a principal cabeça, mas havia muita gente ali refogando esse caldo junto com ele. E a Uhum. verdade é que existe um modernismo para cada uma dessas pessoas. Quando a gente fala em Orfeu, a gente fala também em polifonia.
A revista Orfeu, que teve dois exemplares, e o terceiro ficou no prelo, mas que foi o suficiente para abalar completamente as estruturas de Lisboa. Era um projeto, sim, mas não era um projeto fechado e nem uno. Era um projeto que também oscilava, que recebia do restante da Europa influxos de vanguardas, tem uma tendência uma tendência futurista. Tanto é que uma das revistas modernistas de Portugal depois se chamou Portugal Futurista, né? Então é uma profusão de elementos que vão se concatenando. É muito difícil estudar o modernismo português. Por quê? Por conta dessa instabilidade temática e de linhas de processamento dessas informações que vão chegando da Grécia clássica, das vanguardas europeias, e que eles vão reordenando na proposição de uma arte nova, moderna, mas de muitas maneiras diferentes, a ponto de eles próprios criarem movimentos vanguardistas, como, por exemplo, o paulismo. Paul é um pântano. O Pessoa criou o paulismo, que é uma corrente estética que tratava de questões sombrias, subterrâneas do homem. Aí tem aquelas correntes que só tem dois textos que foram escritos sob aquela égide, entendeu? Ave A Maria. coisa é profusa, a coisa é muito profusa. Deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui do Wagner, porque, como você falou, tem muitas, digamos assim, questões faladas sobre o Pessoa, né? Me É voltar perguntaram, para o teatro, né? A gente digrediu e não falou de teatro ainda. Ou um estamos pouco, pelo conversando. menos. Eu vou fazer outra digressão, porque o Wagner perguntou, falou que tem uma história de que a Cecília Meirelles ia encontrar com ele, com a Pessoa, e o Pessoa não foi. Isso é verdade? Você sabe disso? Não. Eu já ouvi essa história, já ouvi falar dessa história, mas eu não a conheço, nem sei confirmar se é verdadeiro ou não. Vou ficar devendo, infelizmente. Já Tá. ouvi falar, já ouvi rumores. E As as fofocas, fofocas sobre que Fernando além de tudo, Pessoa. do estudo e não sei o que, tem as fofocas, né? É muita fofoca. Muito. O povo E, eu adora queria, fazer fofoca da pessoa. e a Cida perguntou se o livro do Desassossego é a grande obra inacabada do Pessoa. Assim, se tem, o que você tem para comentar disso, tecnicamente? Talvez a gente possa dizer isso. Em termos de grandes obras, seja lá o que signifique chamar uma coisa de grande nesse caso. Mas talvez sim, talvez seja a grande obra inacabada, porque é inacabado e ao mesmo tempo existe uma possibilidade de leitura, né? Mais bem resolvida, dependendo de como os editores editam, no caso, né? Uhum. Que é o que aconteceu também com o Fausto. O Fausto do Pessoa recebeu já várias edições em livro, e tem sido editada agora virtualmente, já está disponível, já existe essa edição virtual, feita pelo Centro de Estudos de Teatro lá da Universidade de Lisboa, do qual eu participei, não dessa edição, mas participo desse centro, e que é absolutamente pertinente. A linguagem da internet é muito pertinente para a edição das obras do Pessoa, para você ver como ele já era moderno e já pensava em interlinks, hiperlinks. Fala um pouco mais sobre isso. Por que a A internet obra tem... do Pessoa é toda um hiperlink. Como está tudo incompleto, ou quase tudo incompleto, e além de incompleto, fragmentário, ou coisas perdidas, porque ele escrevia em papeizinhos e ia jogando dentro de uma arca. Então, às vezes, tem indicações de que uma coisa se relaciona à outra, às vezes tem heterônimos que os críticos têm de inferir qual é, né? Tem de atribuir pela linguagem. Então, é uma obra que se presta a ser um jogo, um joguete, é um quebra-cabeças mesmo, e que não tem uma só possibilidade de montagem. Entende? Então, os críticos deitam e rolam, os leitores deitam e rolam, e é uma obra que se presta, portanto, muito à linguagem fragmentada do século XXI e da internet, porque você, nessa edição do Fausto, as variações de estrofes, tem várias versões para cada estrofe, então é muito mais fácil, numa plataforma digital, você ter lá o link para acessar a versão alternativa, por exemplo,
do que no papel, que é mais rígido, né? A internet dá a possibilidade de você... Aquilo é mais um amálgama, parece a coisa do Gilberto Gil, da geleia geral, né? Uma geleia geral. É tropicalista o Fernando Pessoa. Uau, nunca imaginei. Nunca imaginei pela seriedade dele. Mas voltemos então um pouco ao teatro, né? Como é que ele se relaciona? Então, agora pensando nessa criação de personagens, né? Como é que você vê essa questão do teatro nele? Aí, em paralelo com a poesia, né? É curioso porque, contraditoriamente a toda a versatilidade que ele tem em criar personagens, como dramaturgo que ele se intitula sendo autor de heterônimos, na obra teatral as personagens são menos personagens no sentido moderno do termo, tem menos psicologia própria Uhum. e são mais influxos de pensamentos, dá a impressão de que existe muito menos distinção psicológica das personagens teatrais entre si do que dos heterônimos entre si. Uhum. A sensação que dá é a de que todas as personagens são o próprio Fernando Pessoa botando os seus pensamentos na boca de outras criaturas, mas que muitas vezes não tem nome, não tem história pregressa, não tem construção de psicologia, não tem construção dramática, de evolução dramática. Alguns fragmentos de peças do drama estático, por exemplo, são parcos diálogos de 4, 5 linhas. Isso está editado agora, recentemente, pelo Jerônimo Pizarro e pela Filipa de Freitas, num livro pela Tinta da China, lá de Portugal, chamado O Drama Estático, o Teatro Estático, onde finalmente todas as peças do projeto Teatro Estático estão editadas, incompletas, com as suas alterações, com imagens dos manuscritos, com listas de peças que ele fazia muita lista e tinha lá o projeto de cada peça da lista. Algumas peças ele nem chegou a escrever, ele tirava da lista na lista seguinte. Todo esse material está compilado. Que bom. Ainda falta publicar muita coisa da dramaturgia de modo geral. Uhum. Por exemplo, a trilogia dos gigantes que eu mencionei agora tá já editada, mas não está publicada. Está em vias de ser publicada e vai sair num exemplar de uma revista chamada Pessoa Plural, que é uma referência bibliográfica sobre os estudos pessoanos, na qual vão sair todos os nossos textos das pessoas que participaram do colóquio, que estudaram essa peça. Por exemplo, é um material que já existe, mas que ainda não está publicado. O Uhum. Fausto já está publicado em várias plataformas, mas tem sempre gente estudando. E há outras peças que não pertencem ao drama estático, que também vão sendo aos poucos editadas. Existe esse projeto de edição da dramaturgia toda do Pessoa, que é uma parte da obra dele que ainda não está totalmente disponível ao público. E aqui no Brasil, a gente tem publicação dessa obra dele, você sabe? Você tem... Tem algumas coletâneas, algumas antologias, onde você encontra o Fausto, onde você encontra o Marinheiro, obviamente, porque o Marinheiro saiu na Orfeu, onde você encontra Salomé, tem alguns outros títulos que agora não estou lembrando. Uhum. Eu tenho o livro, a edição brasileira aqui. Você quer que eu pegue para mostrar? Ah, você que sabe. Pode ser útil? Pera só um segundo. Vou deixar vocês só com o cenário. Acho que é interessante pensar também essa questão, né, de como a gente tem que publicar coisas aqui no Brasil, né? Com certeza. Não, a gente fala muito de Estou tradução. pensando nessa edição aqui, que é uma edição de bolso, é uma edição que não é uma edição crítica, não tem o rigor crítico de uma coisa feita pela Tinta da China lá em Portugal, que é essa editora que tem publicado o resultado dos trabalhos desse grupo de investigadores da Faculdade de Letras, mas onde você, no Brasil, consegue mais facilmente acessar textos como? Aqui tem, o livro se chama Poesias Inéditas e Poemas Dramáticos. Você vê que há edições que consideram, isso é uma discussão também, considera a dramaturgia dele como poemas dramáticos, porque como, mesmo os que não são chamados de drama estáticos, tem uma proposição estética em que o externo é estático e em que a ação, o drama, o movimento se passa internamente, Uhum. é muito difícil encenar essas peças. Não Porque foi ensinada, né? Em vida nenhuma. em vida nenhuma, em vida nenhuma.
O Marinheiro foi encenado pela primeira vez, isso também fui eu que descobri, graças a uma investigação, a um acaso, não foi mérito meu. Sem querer, estava no Claro que acervo é. do Museu do Teatro. Não, não é, porque eu estava no Museu do Teatro estudando outras coisas e achei, pesquisando papéis, achei o convite e o programa de uma encenação do Marinheiro anterior à data que era aceita como a data da Uau. primeira encenação. Isso é ouro, né? Para quando a gente está Ouro. pesquisando. Tanto é que eu consegui esse material e publiquei, tá nesse meu livro. Isso é ótimo. Se eu fosse Gente, igual você, tava... comprem, pelo amor de Deus, eu tô de quarentena, Pandemia, pandemia. pandemia. Ó, mas vou liberar para vocês. Esses Olha que dois. legal. Você achou isso por acaso num arquivo? E Incrível. depois eu fui ao teatro, porque tem aqui o endereço, tem o nome do encenador, de tudo, da data. Foi setembro de 57. E aqui é a capa do convite, e esse é o Nossa, é um programa. pouco. Eram várias outras peças. Que legal. E O é um pouco Marinheiro. como a história do modernismo do teatro aqui do Oswald, né? Que também ficou muito tempo para ser encenado, né? Tem uma Exatamente. similaridade, né? E é muito difícil encenar um drama estático. Eu já vou falar um pouquinho sobre drama estático, porque eu acho importante eu não terminar a live sem fazer uma ponderação sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês algumas das peças que tem aqui, mas eu não estou achando agora. Eu estou com medo de a gente estar com pouco tempo. Falta muito ou falta pouco? É, a hora passa rápido, falta 20 minutos, 19. Tá. Eu vou ser acelerado mais do que eu já estou tentando. Peraí. Não, tudo bem. É uma conversa, qualquer coisa você volta. A pandemia vai demorar, não tem problema. Bom, infelizmente, É. deixa pra lá, não tô achando. É que aqui nesse livro tem outros textos, além do Fausto e do Marinheiro, que pertencem ao gênero dramático, que ele diz poemas dramáticos, mas eu defendo que é teatro, por várias razões. Qual seria essa grande diferenciação? Onde que Eu vou reside? deixar o próprio Pessoa falar, tá? Eu vou deixar o próprio Pessoa falar. Chama o teatro estático, isso é uma palavras dele conceituando a nova tendência estética de teatro que ele propõe, esse paradoxo da ação estática, né? Tanto é que é a partir dessa categoria de movimento estático e movimento que eu faço a minha análise. Eu faço uma análise da tipologia de movimento de cada um dos heterônimos para compreender como esses heterônimos herdam as tipologias cinéticas, vamos chamar assim, já presentes no Marinheiro. Então vamos lá. O Pessoa diz, para Uma defender. tipologia cinética, rapidamente. Cinético De tem a ver movimento. com movimento, tem a Uhum. ver com movimento. Tá. Os O tipos tipo de de movimento movimento. que você encontra, exatamente, que você encontra, por exemplo, Álvaro de Campos tem um movimento mais interno de êxtase, de pulsão interna. O Alberto Caeiro tem um tipo de movimento andante, ele era um homem que andava pelas campinas do Ribatejo, então ele tem um movimento mais externo, de caminhante. Ricardo Reis é um corpo clássico, é um pesquisador da cultura clássica, né? Então é um homem também mais estático por fora, como era o Fernando Pessoa, ele falava em viajar sentado. Uhum. E como a proposição de definição do drama estático está calcada em uma tipologia cinética, ou seja, tem a ver com movimento, drama e estático, são duas palavras que se referem a movimento. Eu parti dessa chave de leitura que o próprio Pessoa dá para poder fazer a interpretação, não só do Marinheiro, mas de como o Marinheiro depois se desdobra nos três principais heterônimos. Certo. Ele foi muito criticado, e aí ele diz, ele se defende, vamos dizer assim, mas sobretudo se tenta conceituar. Chama o teatro estático aquele cujo enredo dramático não constitui ação. Isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam e nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação. Onde não há conflito nem perfeito enredo. Tem consciência do que ele está subvertendo, profunda consciência. Dir-se-á que isso não é teatro. Creio que o é. Porque creio que o teatro, e aqui eu respondo a sua pergunta pelas palavras dele, creio que o é porque creio que o teatro tende
a teatro meramente lírico e que o enredo do teatro é não a ação, nem a progressão e consequência da ação, mas mais abrangentemente, ou seja, tudo nele era mais abrangente, a revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações. Essa é a chave do drama estático. Revelação de almas através de palavras trocadas e criação de situações. Com isso, ele garantia a tensão dramática, o pathos, que vem da tragédia grega e que ele reformula para o teatro moderno, em que um objeto, uma personagem, um objeto trágico, é tracionado para um lado e para o outro, o acaso dramático, o acaso trágico de Sófocles, de Eurípides, de qualquer tragediógrafo, de qualquer dramaturgo clássico aristotélico, vamos dizer assim, ele garante que esse objeto vai ser tracionado para os dois lados, vai ser paralisado, portanto, por duas forças antagônicas, que dilaceram por dentro, mas deixam o externo atônito, estático, sem movimento. Então, o estatismo externo no marinheiro é a maior prova de que essas personagens não estão paradas. Porque por dentro é como se suplantasse. Nesse sentido, ele é muito moderno, né, Tiago? Porque se a gente for pensar, ontem eu conversei com a Cláudia Vasconcelos sobre Beckett, né? Dessa questão de imobilismo, né? A gente até falou disso em contraposição com esse. Sim. Tem toda a relação com Beckett, só que ele antecipa o Beckett. Então, assim, e não todo teatro moderno que vai contra exatamente o psicologismo, né? Esse desenvolvimento mais psicológico dos personagens, que ele vai ter, na verdade, no heterônimo da poesia, né? Então ele subverte o próprio ideias, Exatamente. né? E é nesse sentido também que ele herda padrões clássicos, porque a tragédia grega também não trabalhava com psicologismo, Ao trabalhava com a mesmo tempo função social. é com o futuro e o passado, né? Como se ele fizesse. E com a função social do personagem e com a maneira pela qual essa personagem honra o seu próprio destino e a missão que lhe é incutida pelos deuses. Ele trabalha com isso também. Mas... Profundamente, o Pessoa é mitológico. Ele tem poemas e poemas falando sobre o mito e sobre deuses gregos. O próprio Álvaro de Campos, que é o heterônimo da tecnologia, da rapidez do mundo urbano, dos trens rodando o país com alta velocidade, para a época era alta velocidade. Ele próprio fala muito em Virgílio, em Platão, em Homero. É um poeta, Pessoa, que de modo geral está bastante ligado ao passado para poder reordená-lo e produzir um futuro. Ele é moderníssimo, né? E você falou da relação do Brasil, também não quero esquecer que fazia parte da primeira edição da revista Orfeu, que, ou seja, modernismo português, existia um diretor brasileiro da revista. Ou seja, era uma revista que pensava o modernismo de modo geral para a língua portuguesa. Tinha o projeto de essa revista ser editada no Brasil e tinha aqui um editor, que acho que era Ronald de Carvalho. Tô inventando esse nome, não. Agora eu É já um fiz nome bom. confusão. Se estiver Eu acho que inventando. eu posso estar fazendo alguma confusão, mas existe esse diálogo, essa interlocução com o Brasil como coisa integrante do projeto modernista deles mesmo. Também. Mas você ia me falar alguma coisa, desculpa. Não, acho que não sei. Quer falar do Beckett? Eu adorei a relação do Beckett, porque eu faço essa relação também no meu livro. É que eu conversei ontem com a Cláudia, né? Com a Cláudia Vasconcelos, que é uma pesquisadora do Beckett, e ela está falando exatamente isso, né? De não ter essa composição psicológica dos personagens, né? A gente tem essa tendência, né? Essa tendência a pensar nesse sentido. Mas há muitas outras formas de composição de personagem, né? Acho que é um pouco isso que o Fernando é porque o pessoal está falando nessa trecho que você leu, né? É pensar no movimento de uma outra maneira. Normalmente o romance pensa, né? Que essa questão interna da personagem, mas ele faz... Mas o romance moderno também. Sim, também. Que é James Joyce, que é Clarice Lispector. Que é o fluxo de consciência, né? Exatamente. Ele tá aí antecipando uma questão no teatro dele, né?
Com certeza. E o topos, o tópico do absurdo. Uhum. Porque a situação em que essas veladoras estão em cena é de natureza absurda. Porque como a peça não é mais do que uma morta no centro do palco. Aliás, no centro do palco já diz muito, porque na tragédia clássica Não tem os pau. atores atuam no centro e na margem é o coro. Uhum. Nesse caso, as personagens vivas da peça estão no lugar do coro, ou seja, as três veladoras comentam o assunto central, Uhum. que é a morte. Então elas discutem sobre o passar do tempo, sobre o sentido da vida, sobre os símbolos disso, a noite, o mar, e contam histórias umas para as outras. Uhum. E o marinheiro é o nome, na verdade, o marinheiro é um personagem que aparece no sonho de uma delas. Uau. Ou seja, o título da peça em si já vem de um lugar onírico, impalpável, simbólico. E esse marinheiro tem toda uma gama de representações que podem ser interpretadas das mais diversas maneiras. Ele é um náufrago que se perde em alto mar, acha uma ilha deserta, é obrigado a recriar a sua pátria nessa ilha. Para poder continuar vivendo, ele tem de esquecer tudo que ele foi na infância e só saber da existência dessa ilha. Ele tem um processo de amnésia voluntária, Uhum. que é o que Pessoa pretende para Portugal. Uhum. Essa ilha e esse marinheiro é o quinto império do Pessoa, Uhum. que é uma refundação da pátria, uma superação do sebastianismo, da espera milagrosa da volta do rei que morreu em Alcácer Quibir e que vai voltar para vingar a sua terra. Ele supera tudo isso. Ele se auto-intitula Eu sou o Supra Camões. Uau. Ele sabe da importância que esse pensamento tem e da força da simbologia. Tanto é que a peça é considerada uma peça, sobretudo, simbolista. Ele próprio reconhece isso, né? E o marinheiro é essa figura cheia de relações, sobretudo porque a gente está falando de uma terra de navegadores, Uhum. de uma terra de descobridores por meio do mar. Uhum. Ou seja, está na mão dos marinheiros de Portugal a possibilidade de expansão, de crescimento da pátria. E é uma alusão também às heranças clássicas, que eu bato nessa tecla por conta de Homero, por conta da volta para Ítaca, de Odisseu, do Ulisses, né? Uhum. Tem toda uma questão também com a Odisseia e com as navegações gregas, né? Uhum. Então, são muitas as camadas de leitura. E é muito interessante. É uma peça muito curta, aparentemente muito simples, mas que dá teses de mestrado. Como a sua dissertação. A gente está se encaminhando para terminar, mas você falou uma questão que quando você foi para lá, você queria estudar pessoa, você não sabia exatamente o quê. Eu acho que uma das grandes questões do trabalho, até quero conversar sobre isso mais especificamente aqui um desses dias, do trabalho acadêmico em ciências humanas, é definir o seu, né, dentro do seu objeto, o objeto, né, é definir. Difícil. E E o aí enfoque sobre o qual olhar para o objeto. você vai, quando você está chegando lá no fim, você fala, descobri que eu queria estudar, só que eu tenho que entregar amanhã a minha dissertação. Exatamente. Meio isso. Como é que você, rapidamente, para a gente ir terminando, como é que você foi dentro desse grande, gigantesco mundo, universo de pessoanos, né? Essa loucura dessa obra, das mais incríveis do mundo, né? Como é que você chegou num recorte possível? Como é que Eu trabalha tive, ele? eu tive duas sortes. E eu acho que, nesse caso, o meu desejo de buscar se associou a duas sortes. Uma das melhores disciplinas que eu já tive na vida foi com o professor Dr. José Pedro Serra, que é um grecista, é um classicista, é um especialista na cultura helênica. É um homem que tem uma cultura infinita, praticamente, e as aulas dele não eram aulas de um intelectual careta e chato. Era um showman.
Então ele me despertou, me redespertou para a questão da tragédia grega, de uma maneira e com um alcance que eu nunca imaginei que eu poderia me interessar por esse assunto com essa intensidade. Eu não sou uma pessoa formada em Grécia Clássica. Eu tive que correr atrás do tempo perdido, porque ele sabia tudo. E eu escrevi um trabalho para a disciplina dele. Por sugestão dele, eu falei, professor, eu quero estudar Fernando Pessoa. Como é que eu posso relacionar Pessoa com a sua matéria que está absolutamente me mobilizando, né? Porque lá a Grécia é a base para a cultura ocidental quase toda ou toda. Depois eu fui para a Grécia, fui conhecer todos esses locais e histórias mais de perto e tudo mais. E ele próprio me sugeriu. Foi uma sugestão que eu recebi de presente. Ele falou: olha, tem uma peça teatral do Marinheiro que é cravejada de heranças clássicas e que nunca ninguém estudou como se deve. Ainda aqui, desculpa. Eu fiz o trabalho de conclusão, o trabalho da disciplina dele, né? Um trabalho de 20 páginas sobre isso, relacionando o marinheiro às heranças clássicas ali presentes. Então eu tive que estudar muito o marinheiro, muito Fernando Pessoa e muito a Grécia para fazer 20 páginas. E depois esse assunto me interessou tanto que eu cogitei a hipótese de ampliar isso para ser o meu trabalho final. Até então eu não sabia qual ia ser o meu trabalho final. Mas depois eu tive uma segunda sorte, que foi encontrar um orientador especialista em Grécia também e em Fernando Pessoa, que foi o Christopher Damian Aureta. Um grande, grande estudioso do Pessoa, um americano radicado em Portugal há décadas, que também morou na Grécia, morou no México, uma figura plural, e que me deu toda a base de abertura de janelas e de canais que ele já tinha percorrido, e a gente teve uma interlocução muito, muito boa, muito rica. A gente se encontrava semanalmente na Biblioteca Nacional ou na casa do Fernando Pessoa, na casa museu do Fernando Pessoa. E ele me presenteou com livros, com ideias, com diálogos. A gente discordava muito de muitas coisas e era maravilhoso poder discordar de um homem que tinha o triplo da minha idade e ter dele o respeito e o ouvido que ele tinha para as minhas ponderações. Às vezes ele dizia, não, o Thiago está completamente errado. E eu adorava também, então foi muito rico poder. Nesse sentido, ele foi mais presente, muito mais presente do que o José Pedro Serra, mas o José Pedro Serra foi quem me deu o tema, me abriu o canal para o tema. Então é importante a gente ver como os professores e orientadores são importantes, né, no percurso de todos nós. Fundamental. Eu quero pedir Absolutamente fundamental. desculpa, não sei o que aconteceu, já há 2 dias aqui que trava, então eu não vejo as pessoas falando. Aí eu fui rolar aqui, vi um monte de gente foi falando, eu não vi, porque ficou travado aqui na pergunta do Wagner, lá no começo da live. Eu quero pedir desculpa de não ter colocado as questões, porque eu não estava lendo. Aí eu vim ver aqui se dava para rolar, porque a gente vai aprendendo a mexer com essas coisas hoje, nessa pandemia, né? Então tem várias pessoas que falaram coisas, eu peço desculpa, porque eu não ficou travado para mim. Manda mensagem para você ou para mim e a gente vai continuando a live com cada um. Inbox. Falaram, comentaram da questão da Cecília Meirelles, que disseram aqui que ele não foi por conta do horóscopo do dia, que a filha dela narrou isso na Folha de São Paulo, e eu só fui vendo agora que eu falei, gente, mas tá estranho isso aqui, ninguém falou nada. Falaram que você tem que seu livro é imperdível, que você tem que fazer outras lives porque você sabe muito. Então teve várias coisas que ficou travado, mas agora eu acho que quem quiser depois é isso, escreve para mim para mim. E a gente consegue reler. A gente consegue reler depois todo esse material que o pessoal tá mandando de mensagem? Sim, é só depois se você revir a live vai ficar por 24 horas no meus stories. E aí, outra vez que aconteceu isso, a gente consegue ver lá. Eu peço desculpas, porque não sei o que aconteceu. Imagina desculpa, não tem nada que pedir desculpa. Mantovani está dizendo que você é show e tem que fazer outra live. A gente tem que ir terminando, porque ele é implacável, de repente fica preto. Então, a gente tem 1 minutinho e meio. Eu queria agradecer muito, muito bacana. É bacana ter esse conhecimento e essa... poder conversar de um jeito descontraído também, né? Saber falar sobre isso também. Você também, enfim, trabalhou bastante com jornalismo, acho que isso é um lado bacana. O Thiago tem esse livro, tem outros, ele é também um autor, né? Que também escreve outras coisas. E eu te agradeço muito. O próximo vai sair depois da pandemia, é poesia e tem prefácio de Zélia Duncan. Ai, que chique, adoro. Estou feliz e honradíssimo.
Então, muito obrigada por você ter vindo, viu, Thiago? Muito bacana, assim, Obrigado. muitas questões. Vai, a gente tem 27 segundos. Então, Obrigado. obrigada pela Obrigado. presença de todos vocês. Amanhã eu vou falar com Paulo Santoro sobre essa ficção, sobre ficção aí. Como é que fala? Bom, amanhã, depois eu falo, que agora eu já fiquei confusa aqui. Amanhã o Paulo conta. Ficção científica, é isso. Científica. Obrigado, Obrigada Paulinha. a Muito vocês. obrigado. Tchau, Adorei. gente. Beijo. Beijo para todo mundo. Agora